Eu não te escuto, a tua... Vamos então para a continuação de mais uma palestra do primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa. Tivemos agora há pouco a participação do Dr. Henrique Hassenack, que nos trouxe um importante tema sobre as 3 décadas de mudanças na cobertura e uso da terra no bioma Pampa. Teremos, a partir de agora, a participação da doutora Ana Maria Ribeiro, do Museu de Ciências Naturais, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, que vai nos trazer o tema potencial paleontológico do Pampa. Sempre lembrando que a programação em torno da realização do Nação Pampa, na sua primeira edição do Congresso Internacional no Bioma Pampa, tem como realizadores o Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, a Via Pampa, a CESFAB, a Bezier Filmes e o Sábado Feira, tendo como apoio a Associação Rural e Sindicato Rural de Uruguaiana, a Jachetopa Fundação, a ABTI, Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais, a Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana e também o patrocínio Master do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos, então, chamar a apresentação da doutora Ana Maria Ribeiro, do Museu de Ciências Naturais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Doutora Ana Maria Ribeiro, seja bem-vinda à fronteira, seja bem-vinda à Uruguaiana. Uruguaiana, coração da nação Pampa, mesmo que de forma remota, mesmo que de forma virtual, seja bem-vinda ao coração da nação Pampa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a poder participar, o convite que vocês me fizeram, principalmente na pessoa da Nilza, eu agradeço muito a poder estar participando desse evento, do primeiro congresso. Tomara que o segundo a gente esteja mais próximo, a gente possa estar juntos. Muito obrigado, professora. A palavra é sua a partir de agora. Ok, muito obrigada. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui colocar a apresentação direitinho. Qualquer coisa você me avisa, por favor. Sem problema. Estamos atentos e ansiosos pela sua participação hoje. Ok. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Conseguem ver a apresentação? Por estes campos caminhei, corri e cavalguei. Nas grandes ondas verdes do Pampa, semeadas de bravura, desejos e sonhos. Das névoas do amanhecer, no rigor das intempéries, como um cielo ao revés. Meu suor molhou a terra e aqui se criou. No sul de um continente, surgiu uma nação de força com identidade forjada pela natureza. Para fortalecer o que ela tem de melhor, a união. Congresso Nação Pampa, dias 16, 17 e 18 de dezembro. Uma oportunidade para conhecer o Pampa como você nunca viu. Ok. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Maria Ribeiro, eu sou bióloga, paleontóloga da Seção de Paleontologia do Museu de Ciências Naturais, da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado do Rio Grande do Sul. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o potencial paleontológico do Pampa.
Primeiramente, eu gostaria de comentar com vocês sobre o que é paleontologia. Essa palavra, ela provém do grego, né? Então, ela significa estudo do ser antigo. É a ciência que estuda os fósseis, ou seja, restos ou vestígios de organismos, como, por exemplo, as plantas, os animais, que viveram num passado geológico e que se conservaram nas rochas. Então, uma das coisas, entre a importância da paleontologia, o que ela nos permite, né? Eu elenquei aqui 5. Ela nos permite melhor entender a evolução dos seres vivos através do tempo, determinar a idade das rochas com base no seu estágio evolutivo e suas associações com outros grupos de organismos fósseis, além de inferir também sobre o paleoambiente no qual esse organismo viveu. Também nos auxilia na reconstituição da história geológica da Terra, bem como nos ajuda a identificar rochas de interesse econômico, sejam minerais, sejam combustíveis fósseis, como, por exemplo, o carvão e o petróleo. Então, observando aqui o mapa geológico do Brasil, a gente vai verificar, vai constatar que, principalmente pela grande extensão territorial que o Brasil tem, né, nós temos inúmeras rochas de distintas origens e de distintas idades. E se nós observarmos do ponto de vista biogeográfico, nós também vamos ver que nós temos vários biomas terrestres, além do bioma marinho, né? Dentre ele, o que é de nosso interesse aqui, que é o bioma Pampa. Ele praticamente, no Brasil, ele só está presente no estado do Rio Grande do Sul, e ele ocupa 63% do território gaúcho, sendo que 37% é ocupado pela Mata Atlântica. Uma coisa interessante para nós observarmos e trabalharmos com relação ao potencial paleontológico do Pampa. O que acontece? Se nós vermos o mapa do Rio Grande do Sul, nós vamos verificar, do ponto de vista geológico, que ele tem 4 partes importantes. Aqui o embasamento cristalino, que nós temos rochas de origem ígneas e metamórficas, cuja idade é proterozoica, né? E elas são rochas com mais de 550 milhões de anos. Na depressão periférica, a gente vai ter rochas de origem sedimentar, e são rochas que vão ali do final do Carbonífero, Permiano, que dá entre 300 milhões, 280 milhões de anos, até 137 milhões de anos, ou seja, até o Cretáceo. Essas rochas estão na depressão periférica. Depois nós temos o planalto basáltico, onde nós temos rochas de origem ígnea, que são as rochas vulcânicas, né, do período Cretáceo com idade de 135 milhões de anos. Além dessas rochas, nós também temos aqui algumas rochas formando a planície costeira, e que esses depósitos são depósitos sedimentares e que foram formados nos últimos 800 mil anos, que são depósitos praiais e de sistema laguna-barreira que formam essa planície costeira. Além disso, nós também temos rochas de idade por volta do Pleistoceno, do Quaternário, em torno aí de entre 100 a 15 mil anos, que também estão depositados em alguns pontos aqui na região mais onde se encontra os municípios de Quaraí, Uruguaiana e Alegrete, e que nós vamos mais adiante falar um pouquinho para vocês. Mas aqui, observando então, é que essas rochas, elas estão justamente aqui, essas rochas aflorantes e com fósseis, elas estão justamente dentro de onde nós temos o bioma Pampa.
essas rochas, elas vão conformar a bacia geológica do Paraná. Então, essa bacia, ela tem uma grande área de deposição que vai aqui ao sul do Uruguai, né, na porção norte do Uruguai, e vai até lá em cima, onde, pegando parte de Minas Gerais, pegando parte de Goiás, Mato Grosso. Aqui no Rio Grande do Sul, como vocês podem observar, essas localidades aqui com distintas diferenças de cor, né, são rochas que são aflorantes e elas estão, como eu tinha comentado com vocês, justamente na depressão periférica e que são de grande potencial paleontológico, né, e além também da planície costeira e dessa região onde nós temos aqui esses municípios da região oeste do estado. Se nós pegarmos o mapa do Rio Grande do Sul e fizermos se a gente fizer um corte imaginário no mapa, a gente vai observar essa porção aqui, onde estão as rochas magmáticas e as rochas metamórficas, elas se encontram aqui, ó, né? A bacia do Paraná, ela é bastante côncava, né? E ela tem, né, em cima desse embasamento, nós temos essas rochas sedimentares que foram depositadas ao longo de milhões de anos, dentro que englobam essas supersequências Gondwana 1, 2, 3, dentro desses períodos geológicos, finalzinho do Carbonífero até o Cretáceo. Então, e no final do Cretáceo a gente tem o derrame de lavas, né, que conforma ali o planalto basáltico, né. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essas rochas que estão aflorando justamente nessa porção da depressão periférica do estado e que estão dentro do bioma, onde está a região do bioma Pampa e com grande potencial paleontológico. Bom, a porção basal da supersequência 1 é um registro marcante de grande glaciação goldônica, e o pico dela ocorreu justamente no Mississippiano, ou seja, no Carbonífero inferior, e a gente conhece como glaciação Karhu. Se vocês observarem, justamente aqui nessa foto, a gente pode ver essa porção toda coberta por gelo, né? Essa grande glaciação, esse grande resfriamento que ocorreu nesse momento da história geológica da Terra. Depois vai ocorrer uma declassiação, que vai acontecer durante o Carbonífero superior, no Vestafaliano, né, até o Permiano inferior. E o que vai acontecer? Declassiação é o contrário da glaciação, né? Então, enquanto a glaciação está resfriando, a gente vai ter o contrário na declassiação. E o que vai acontecer? Vão gerar o fato de haver a declassiação, com o aumento da temperatura, vai ocorrer extensos depósitos glaciais que eles começam a se arrastar sobre as rochas. Então, eles deixam, muitas vezes, marcas, e essas marcas que nós estamos vendo nesses pavimentos estriado, eles deixam, esses blocos de gelos, eles se arrastam e deixam marcas nas rochas, né? Elas são formadas por arenitos, diamectitos, conglomerados e rochas argilosas que vão dar origem às formações geológicas que a gente denomina de Lagoa Azul, Aquidauana, Campo Mourão, Taciba e Rio do Sul. E todas elas agrupadas vão formar o Grupo Itararé. Então, um dos exemplos que nós podemos trazer aqui e que nós podemos observar na porção sul do Rio Grande do Sul
são os varvitos. Os varvitos são siltitos laminados depositados por ciclos de glaciação e deglaciação. E esses varvitos, eles formam camadas com estratificação rítmica, né? Que são os ritmitos, que a gente chama também de varves. Essas varves, elas têm uma estratificação alternada e que leva em torno, elas indicam uma deposição de ano, né, de um ano. Posteriormente ao grupo Itararé, nós vamos ver uma outra formação geológica. Então, assim, com o declínio das condições glaciais, do resfriamento, né, com a deglaciação, no Permiano inferior médio, vai ocorrer o aparecimento da flora Glossopteris, justamente na formação Rio Bonito, e dos extensos depósitos de carvões que são extraídos tanto na América do Sul quanto na África do Sul. Ou seja, já saímos do período glacial, nós estamos num outro momento. Então, ocorre o aumento do nível dos mares, ocorre o aumento de grandes florestas e áreas ricas em vegetação. Então, aqui eu botei esse mapinha para vocês observarem, dentro em todos esses pontos aqui, na porção sul do Rio Grande do Sul, são locais onde nós encontramos esses extensos depósitos de carvão com a flora de Glossopteris. A formação Rio Bonito, ela foi depositada num ambiente costeiro, formado por rios, por deltas, baías e estuários, com planícies de marés, ilhas de barreiras e plataforma marinha rasa, numa época em que a bacia do Paraná era um grande golfo do antigo supercontinente Gondwana, tá? Então, assim, aqui eu trouxe para vocês duas fotos, uma do município de Ilha Negra, onde a gente vê as camadas de carvão, né, e aqui em Encruzilhada do Sul, uma grande camada, com potência de carvão. A flora de Glossopteris, ela é considerada fóssil guia do ponto de vista mundial para as sequências goldwânicas. Se vocês observarem, num período onde nós tínhamos esses continentes reunidos num grande continente chamado Gondwana, né, no hemisfério sul. E se nós observarmos, a gente vai ver aqui que a flora de Glossopteris, ela ocorre na Austrália, na Antártica, na Índia, em Madagascar, a África e a América do Sul. Então, ela é super importante e ela é um fóssil guia para nós, né? Ela se desenvolve e se torna a flora meridional dominante no período Permiano. Ela é considerada e é o principal conteúdo fossilífero de carvões da formação Rio Bonito. Aqui um exemplo para vocês de como nós encontramos as folhas dessa flora Glossopteris. Um outro exemplo para vocês é o afloramento quitéria no município de Encruzilhada do Sul, onde nós temos várias coletas de fósseis de plantas e de várias espécies que ocorrem na formação Rio Bonito, na porção sul do estado do Rio Grande do Sul, onde se encontra o PAN. Outra formação que nós vamos falar aqui um pouquinho é a formação Palermo. Com o declínio das condições glaciais, consequentemente, ocorre uma transgressão marinha, aquilo que eu falei, aumento, a subida do nível dos mares. E tem o início de deposição de folhelhos, siltitos e arenitos em ambiente plataforma marinha rasa, e o que vai constituir as formações Palermo e Tatuí. No caso, a formação Palermo, a gente tem essas camadas ocorrendo na região de Bagé, na região ali onde fica o município de São Cepé, e onde nós encontramos nos arenitos bioturbados, intercalados por lamitos bioturbados, nos arenitos finos intercalados com lamitos bioturbados, a presença de invertebrados fósseis.
principalmente moluscos. Bom, uma outra formação, que é a formação Irati, ainda dentro do Permiano, né, nós temos aí a origem da formação Irati, que ela é representada por folhedos betuminosos e calcários, e que são depositados, ou seja, que foram depositados em ambiente marinho restrito. Ela é uma potência, essa formação, uma potência geradora de petróleo, além de ser mundialmente famosa por conter afora a fauna de répteis de mesossauros e esterosteno túmido, que são répteis marinhos, são os primeiros répteis aquáticos conhecidos, e que permite a correlação, esses répteis, eles permitem a correlação da mesma com a formação da formação Irati, com a formação White Hill da bacia do Karoo, na África do Sul, suportando assim a hipótese da teoria da deriva continental. Aqui nós podemos ver um afloramento lá em São Gabriel, no Passo São Borja. Esses são os fósseis que são encontrados nessa região. Então, aqui o estereosteno, nós não temos aqui, nós temos na região de São Paulo, e principalmente São Paulo e Paraná, mas aqui no Rio Grande do Sul, na região do Pampa, nós encontramos ali, principalmente no município de São Gabriel, também tem no município de Dom Pedrito, a presença de mesossauros brasilienses. E eles ocorrem justamente nessa porção, e que a gente correlaciona, como vocês podem ver nesse mapinha, a formação Irati com a formação White Hill na África. Outra formação importante para nós, e que ocorre ali na região do Pampa, é a formação do Rio do Rastro. O topo da supersequência Goduana 1 vai marcar o fim da fase marinha na bacia do Paraná, ainda com a deposição da formação Serra Alta e o início da continentalização da mesma, com a deposição das formações Teresina, Corumbataí, Rio do Rasto, Sanga do Cabral e Piramboia. Então, para nós é importante aqui, principalmente, algumas formações, como a formação Rio do Rasto, Sanga do Cabral, que ocorre na região do Pampa, né? Então, aqui, principalmente na região São Gabriel, Bagé, Aceguá, nós temos aí a formação Rio do Rasto, onde nós temos a ocorrência de muitos fósseis de répteis de maior porte e répteis terrestres. Aqui a formação Sanga do Cabral. Um detalhe importante, voltando só um pouquinho aqui, é que na formação do Rio do Rastro nós estamos dentro ainda do Permiano. Quando nós passamos para a formação Sanga do Cabral, a gente está passando para o Triássico. Então, o que nós temos? Arenitos finos alaranjados, intercalados com conglomerados intraformacionais e raros lamitos. Vocês podem perceber as camadas aqui, indicando pequenas ondas, indicando um ambiente fluvial. E nessa foto que eu coloquei para vocês, nós temos aqui alguns dentinhos que são desse réptil terrestre, o proclofonídeo. Esses afloramentos, nós temos, eu coloquei duas fotos aqui, um de restinga seca e outro de mata, mas nós também temos a formação Sanga do Cabral ocorrendo nos municípios de Rosário do Sul, em Dilermando de Aguiar, São Gabriel também, nós temos registro de camadas dessa formação do Triássico, que nós já entramos para dentro da era mesozoica, né? A gente está dentro do Triássico inferior. Então, ainda durante o início do Triássico, boa parte da bacia do Paraná parece não ter sofrido subsidência, com exceção de alguns locais devido a falhamentos, possibilitando, então, a deposição de sedimentos de origem fluvial e lacustre. Então, vejam bem, nós estávamos num momento glacial, passamos para um outro momento que era
de marinho raso, né, por causa da subida do nível do mar, e depois nós vamos ter o que? A formação, a deposição de sedimentos, mas aí de origem fluvial e lacustre, dentro da Bacia do Paraná. E elas estão principalmente registradas nessa porção aqui do estado do Rio Grande do Sul. O Triássico, no Brasil, ele ocorre no Rio Grande do Sul. Então, assim, o potencial paleontológico dele é muito grande, e a necessidade de preservação desses sítios paleontológicos e os fósseis que ocorrem nesses afloramentos, eles são super importantes, porque eles têm uma importância, esses fósseis, eles têm importância mundial, porque eles são correlacionados, nós fazemos uma correlação principalmente com a Argentina e a África do Sul. Então, ele tem os fósseis que ocorrem, principalmente na formação Santa Maria, que eu vou mostrar agora para vocês. Eles têm muita importância, porque eles mostram o aparecimento dos dinossauros, eles mostram os grupos ancestrais dos mamíferos. Então, assim, é uma fauna fóssil super importante e necessidade de preservação desses afloramentos e dos fósseis que aí ocorrem. Então, a formação Santa Maria ela é composta basicamente por lamitos maciços, alaminados, avermelhados, com intercalações de arenitos claros. Na supersequência 2, nós já saímos da supersequência 1, Gondwana 1, nós estamos agora na Gondwana 2. São encontrados, então, importantes florestas petrificadas, do planeta, além de importante fauna fóssil de dinossauros e outros grupos de répteis e de mamíferos terrestres, né, que são ancestrais. Os fósseis que aí ocorrem estão na ancestralidade dos mamíferos terrestres e que são correlacionáveis com os fósseis aí, correlacionáveis com os da África e da Argentina. Aqui eu queria mostrar uma coisa para vocês do seguinte. Como vocês veem, esse afloramento ele fica em Dona Francisca. E vocês podem ver que o afloramento ele é bastante vegetado, ele está coberto por vegetação. Se vocês observarem, o Triássico do Rio Grande da Argentina, e bem como ali um exemplo da África, aqui colocando a África do Sul, esses afloramentos, eles estão expostos. Então, assim, existe uma maior facilidade, inclusive, de coleta de material fóssil. Outro afloramento aqui, que fica no município de Santa Maria, ali na Cidade dos Meninos, onde nós já encontramos muitos fósseis, né? Outro afloramento importante é no município de Santa Cruz, e eu queria destacar esse afloramento aqui, que é o afloramento Schoenstatt, onde nós coletamos material de sinodontes, e esses sinodontes, eles são equivalentes àqueles que ocorrem lá em Madagascar, na formação Exalo 2. Isso é muito interessante, essa correlação. Daí a importância desses fósseis e preservar essa região do Pampa. Outro afloramento super importante ali na Faixa Nova, na entrada do município de Santa Maria, onde a gente encontra material de rincossauro e material de sinodontes. Outro afloramento, mas aí não seria mais da formação Santa Maria, e sim da formação Caturrita, que estaria mais na porção superior do Triássico, que é composto por arenitos finos ósseos,
que indicam um paleoambiente fluvial entrelaçado com canais amplos e rasos. Então, assim, uma das coisas interessantes que a gente observa entre a formação Santa Maria e a formação Caturrita é que na formação Santa Maria, na formação Caturrita, a gente já vê grupos de sinodontes e de dinossauros, esses grupos bem mais avançados em relação àqueles sinodontes e aqueles dinossauros e outros répteis ocorrentes nas camadas da formação Santa Maria. Além de que eles são bem pequenos, os sinodontes ocorrentes nessas camadas, eles são bem pequenos comparados com aqueles da formação Santa Maria. Um exemplo é essa mandíbula, que é de um sinodonte, e ela tem em torno de 2 centímetros de comprimento. Também em Candelária, um outro afloramento muito interessante, e próximo a esse afloramento nós encontramos material de dinossauro e de sinodontes de pequeno porte. Esses também são, vocês podem observar, olha como esse aqui é pequenininho, esse aqui equivale a 1 centímetro, então o máximo que tem essa mandíbula aqui de 2 centímetros, e elas são ocorrentes justamente aqui nessas localidades, principalmente Candelária, ali entre Agudo e Camobi, justamente naquela região de Faxinal do Soturno. E eles estão diretamente ligados à origem dos mamíferos atuais. Além da formação triássica, agora nós passamos para a formação Guará, que está dentro de uma outra supersequência e que equivale ao Jurássico Superior, que é a formação Guará. É um sistema deposicional também continental, mas onde vai ocorrer grandes mudanças paleoambientais. Essas mudanças são bastante significativas. A formação Guará, ela registra uma relação estreita entre os processos fluviais e os eólicos, A porção norte, ela é caracterizada por depósitos atribuídos a rios entrelaçados, dessa formação que a gente chama de formação Guará. E o conteúdo fossilífero dele, nós encontramos gastrópodes, répteis e peixes, e que, por causa desses fósseis, a gente tem essa idade atribuída ao Jurássico Superior. Além disso, uma coisa muito interessante que ocorre nessa formação são pegadas e trilhas de dinossauros saurópodes, terópodes, muito mais avançado em relação àqueles que nós encontramos, aqueles dinossauros das formações do Triássico, a formação Santa Maria, a formação Caturrita. Essas são bem mais avançadas e são bem mais derivados, São dinossauros saurópodes, terópodes e ornitópodes, e esses são encontrados em faces eólicas. E a gente encontra, inclusive, marcas dessas pegadas ali nos municípios um exemplo no município de Santana do Livramento, em Rosário do Sul, e creio que em Cerro Branco também tem pegadas desses indivíduos. Acima da formação Guará, nós também temos a formação Botucatu. Ela já está, ela é atribuída ao final do Jurássico Superior e Cretáceo Inferior, a início do Cretáceo. E ela tem conteúdo fossilífero, tem impressões de dinossauros e pequenos mamíferos, Mas são impressões, são pegadas, como vocês podem observar nessas figuras que eu coloquei aqui. Tem nesse um afloramento, eu coloquei um afloramento ali em São Leopoldo, com uma potência muito grande dessas faces eólicas, Dessas dunas, grandes dunas eólicas, indicando, assim, um grande deserto. E o interessante, assim, só comentando, nós temos várias dessas camadas da formação Botucatu no Rio Grande do Sul, na porção sul do estado, onde se encontra o bioma Pampa,
mas essas pegadas, até o presente momento, elas foram encontradas e registradas na porção norte da Bacia do Paraná, ou seja, lá principalmente na região de São Paulo, que foram encontrados essas pegadas, né? Então, infelizmente, até o presente momento, não se foi encontrado nada, mas isso não significa que em um determinado momento a gente não possa encontrar. Daí a importância da gente estar bastante vigilante também quando nós estamos trabalhando em rochas da formação Botucatu. Então, o que a gente pode observar de mudanças paleoambientais e o que as rochas que estão expostas na região onde se encontra atualmente o Pampa, né? onde nós vemos o Pampa, temos o bioma Pampa. Nós saímos de um ambiente glacial, rochas que estão indicando um momento de glacial, depois nós fomos para um ambiente marinho, depois nós passamos para um ambiente lacustre, fluvial, novamente fluvial, um pouquinho de fluvial aqui no Jurássico, até nós chegarmos no Cretáceo, no ambiente desértico. Então, essas rochas que estão, que se encontram onde nós temos o bioma Pampa, eles estão indicando tudo isso para nós, esses paleoambientes, e eles estão com muito fósseis. Nós encontramos muito fósseis dentro dessas camadas dessas camadas rochosas, né? Nós temos muito fósseis, e fósseis, como já disse para vocês, de importância, não só é uma importância regional, nem nacional, mas realmente fósseis de importância mundial. Tanto do ponto de vista científico, do ponto de vista de conhecimento dessas, elas são super importantes. O que nós vamos observar nessa porção sul do estado? Nós vamos dar um salto, a gente vai dar um salto do Cretáceo, ali de rochas que nós vemos de milhões de anos, e vamos pular para rochas lá do Quaternário, lá do Pleistoceno, né, rochas de alguns milhões, nós pulamos de rochas de alguns milhões de anos para rochas de alguns milhares de anos, que são rochas que estão expostas. Então, nós pulamos para o Quaternário. Se nós compararmos aqui, observarmos e compararmos o mapa com as províncias geomorfológicas do Rio Grande do Sul, e compararmos com essa, onde nós estamos mostrando a área do bioma Pampa e a área da Mata Atlântica, o que a gente está observando? Está observando que grande parte, ou toda a parte onde ocorrem rochas com fósseis do Quaternário, né, do Pleistoceno, elas estão justamente na área, na metade sul do estado, onde se encontra o bioma Pampa. E esses são os municípios onde nós já encontramos fósseis, e principalmente fósseis de invertebrados, de plantas, mas principalmente fósseis de vertebrados, e nesse caso, na sua maior parte, atribuídos a mamíferos. Então, eu quero mostrar para vocês, a partir de agora, alguns afloramentos que, inclusive, devem ser de conhecimento de alguns de vocês. Aqui, no caso, na região de oeste do estado, nós vamos ter o Arroio Toropaço, o Passo do Juquiri, que fica na região, ali no município de Uruguaiana. Então, esse aqui é o Arroio do Toropaço, já foi estudado ali, aquelas camadas, e nós temos camadas indicando idades
que foram datadas por termoluminescência, de 400 anos até rochas e com idade em torno de 42, 43 mil anos. Né? Então, dentro dessas camadas, nós encontramos muito material fóssil, principalmente de mamíferos. Aqui, por exemplo, esse afloramento fica pertinho ali da fazenda Toropaço. Nessa barranca a gente encontrou bastante material fóssil fósseis de mamíferos, e aqui vocês podem observar que tem duas vértebras, são vértebras de preguiça gigante, e nós retiramos justamente, conseguimos coletar justamente desse afloramento. Aqui está meio difícil de observar, mas é uma mandíbula de ratão do banhado, de Melcastor, tá? Um outro afloramento bem interessante fica ali no município de Quaraí. Então, aqui, esse é o rio Quaraí, como muitos de vocês devem conhecer, e essa parte é a parte brasileira, né? O lado brasileiro. Então, aqui nós temos uma mandíbula que foi coletada, muito bem preservada nesse afloramento, uma mandíbula atribuída a uma preguiça gigante, e aqui onde a Carolina está posicionada, onde ela se posicionou aqui dentro do rio, tem um pontinho branco, e esse pontinho branco equivale a essa porção, que é uma parte de uma carapaça de Glyptodonte. Glyptodonte foi um parente, dos tatus atuais. Ele era muito grande, ele tinha uma carapaça completa e ele chegava a ter o tamanho aproximado de um fusca. Então ele era um bicho bem grande, tá? Então isso aqui é uma parte da carapaça dele. Uma outra, falando um pouquinho aqui sobre sobre a planície costeira, que é outro local onde nós encontramos material. Na verdade, esses fósseis, eles são coletados na linha de costa atual, mas eles fazem parte da plataforma continental interna, que está dentro, está debaixo d'água. E essas são o que eles se encontram dentro digamos assim, de parcéis, o que nós chamamos de parcéis ou bancos. Esses bancos e esses parcéis, eles são antigas linhas de praias, né? Quando o mar tinha regredido, então tinha exposto essas linhas de costa, e depois o mar subiu, então elas ficaram depois debaixo d'água. E esses parcéis, eles são cimentados por carbonato de cálcio, e junto desses parcéis existem muitos ossos de animais, e tanto invertebrados quanto vertebrados. E o que acontece? Quando o mar fica revolto e há um processo de ressaca e uma movimentação muito forte das ondas, ele retira da plataforma partes desse parcel e joga para o nível atual da linha, para a linha de costa atual. Então, justamente, a gente acaba coletando esse material. Esses pontinhos pretos que vocês podem observar aqui são justamente fragmentos. Aqui eu tenho um dele mais amplo, né? São fragmentos que vêm da plataforma continental interna, desses bancos e desses parcéis. Aqui, essa foto aqui é justamente ali do município de Rio Grande. Esse aqui já é no Arroio Chuí, em Santa Vitória do Palmar. Então, são afloramentos onde também nós encontramos material que se equivalem àqueles que nós podemos observar, que
que são extraídos ali da plataforma continental interna, bem como fósseis que são encontrados no interior do estado, né? Então, por exemplo, esse aqui é o Glyptodonte, como eu tinha falado para vocês, né? A carapaça dele é completa, inteiriça, ele não tem aquelas bandas móveis como tem os tatus, que também tem registro fósseis dele. Aqui tem um tatu gigante, que é o pampatério, né? Esses materiais aqui, eu posso mostrar para vocês. Isso aqui foi encontrado lá no município de Alegrete. Esse do fragmentos foram encontrados, esse aqui na Sanga da Cruz, lá no município de Alegrete. Esses já são de Toropaço. Essa mandíbula aqui é lá do Arroio Toropaço. A gente pode observar, isso é bem típico, com aquela concreção que envolve o material fóssil, né? Isso é de um Glossopterium, que é uma preguiça, uma parte de uma mandíbula que é de um Glossopterium, que é foi uma preguiça gigante que ocorreu, que viveu durante o Pleistoceno e justamente aqui, e também aqui no estado do Rio Grande do Sul. Outros afloramentos que eu quero mostrar para vocês, aqui uma foto de uma figura de preguiça de gigante, aqui um esqueleto dele. Esse animal, ele poderia alcançar 3, 4 metros de altura. Aqui a falange ungueal dele, né, a última falange, e nessa falange vinha a parte da unha, que é a parte que não fica preservada, se preserva apenas a falange, né, a parte óssea. Então, esses são ossos, aqui no caso é um osso do pé, e esse material foi coletado no município de São Gabriel, ali em Caçapava do Sul. Esse material foi encontrado no município de São Gabriel, mas também megatério americano, que é parecido com esse, equivalente a esse esqueleto, fóssil similar a esse esqueleto, que foi encontrado ali no Passo do Megatério, em Caçapava do Sul. Outro material, esse aqui foi encontrado ali no Arroio Chuí, no município de Santa Vitória do Palmar. Então, só para vocês observarem a diferença, esse material com bastante concreção, que foi encontrado ali no Arroio Toropaço, né? O material de Santa Vitória, ele chega a ser, ele não tem essa concreção em volta. Essa é uma vértebra muito interessante, que pertenceu a um ungulado chamado Macrauchenia patagônica, né, do grupo dos Litopterna. Entre os Cetáceodáctila, nós temos registro aqui, esse material mais esse, são fósseis, e esses aqui também. Todos esses fósseis aqui foram encontrados ali na região oeste do estado, principalmente esse, o de Mealquenia, a mandíbula, o material de Morenelapsus foram encontrados no Arroio Toropaço. Essa mandíbula muito bonita de um proboscídeo, né, ele foi coletado no município de Rosário do Sul, enquanto esse material de Ipídium é dali da Sanga da Cruz, no município de Alegrete. Aqui é interessante, esses canídeos e felídeos, aqui é o tigre dente sabre, que são ossos da pata, ossos do membro posterior. Esse é um dente de canídeo. Eles foram encontrados ali na região da Praia do Hermenegildo, em Santa Vitória do Palmar. Agora, esse aqui é muito interessante. Esse urso, ele foi, queria que vocês observassem, ele foi encontrado no Passo do Juqueri, ali no município não de Quaraí, no município de Uruguaiana, e ele, eu queria que vocês observassem
Esse osso é o osso do braço, é o húmero, tá, gente? Esse húmero, ele, se vocês observarem, ele é muito grande e bem maior, ele é 50% maior que esse húmero do macho e da fêmea de Trematus, que é o atual urso de óculos. Então, para vocês verem a diferença, o tamanho do urso que nós tínhamos aqui no tempo passado, né, cerca de 40, 50 mil anos atrás, em rochas ocorrentes ali na região oeste do estado, em relação ao que nós temos de ursos atuais. Se nós observarmos aqui uma pequena consideração biogeográfica, o interessante é que os fósseis que nós encontramos do quaternário na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, ele tem muito mais relação com aqueles fósseis que nós temos no Uruguai e também na região pampeana da província de Buenos Aires, e que, de certa forma, difere um pouco em termos de taxonomia, em termos de espécie e de gênero, não de família, mas de espécie e família, em relação àqueles que ocorrem na porção nordeste, principalmente, do Brasil. Então, é interessante notar que é exemplo do que ocorre atualmente, né? A paleofauna do Rio Grande do Sul sofreu influência de várias províncias biogeográficas, mas a gente encontra táxons típicos da região pampeana aqui no Rio Grande do Sul, além daqueles fósseis que nós temos na porção nordeste, na porção superior em latitudes mais baixas brasileiras, né? Bom, só comentando com vocês é que para preservar todo esse material fóssil que nós temos e todo esse potencial paleontológico que é bastante elevado na região pampeana, no bioma pampa do Rio Grande do Sul, nós temos que ter leis, né? Então, nós temos uma lei de 1942 que dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos e que torna, de acordo com essa lei, os fósseis, eles são propriedade da nação, eles são bens da União, né? Na Constituição do Brasil, também é a mesma coisa, os artigos 20, 23 e 24, eles são bastante claros ao indicar que os fósseis são bens da União e que é uma responsabilidade do Estado do Brasil na defesa desse patrimônio natural. Ainda falando um pouquinho sobre leis, a de 1991, ela define como, um dos artigos dela, define como crime de ordem na modalidade de usurpação a exploração de matéria-prima pertencente à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo, né? Então, o fóssil como bem da União e sem autorização legal do DNPM, então, naquele momento DNPM, mas atualmente, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que atualmente passou a ser a Agência Nacional de Mineração, né? Nós precisamos de autorização legal dessa Agência Nacional de Mineração para exploração por particulares, não é assim, não é um bem negociável, ok? Então, assim, e os fósseis, a retirada dos fósseis ou os que adquirem, transportam, comercializam, eles estão incorrendo em crime contra a ordem econômica. Então, assim, qualquer coisa, enquanto uma instituição científica quer fazer um trabalho ou um licenciamento, tem a necessidade de entrar em contato com esse órgão
e solicitar a autorização para fazê-lo, tanto estudo quanto exploração de ordem econômica, tá? Então, há necessidade de autorização legal. E os fósseis, inclusive, eles têm que ficar depositados em coleções científicas, em coleções tanto de instituições de pesquisa quanto instituição de ensino e abertos à população. Né? Uma outra portaria do Ministério de Minas e Energia, de 1995, ela destaca como competência aí da Diretoria da Exploração Mineral do DNPM, eu escrevi aqui como estava na lei, tá, gente? Mas agora o DNPM é a Agência Nacional de Mineração. Então, destaca como competência da diretoria a proteção e fiscalização do acervo fossilífero e a preservação da memória geológica em geral. Então, ao Serviço de Proteção Mineral, compete preservar, proteger, pesquisar e difundir o acervo técnico-científico que constitui a memória geológica do país, em especial os monumentos, os sítios geológicos, depósitos fossilíferos, os museus de minerais, rochas, fósseis e materiais relacionados. Então, assim, essa Agência Nacional de Mineração, ela exerce o controle e a fiscalização dos depósitos fossilíferos. Ok? No caso do Rio Grande do Sul, nós temos ainda uma outra lei que ela é mais inclusiva. Então, nós temos a Lei Estadual 11.738, de 13 de dezembro de 2001, e que foi sancionada em 13 de janeiro de 2002, por então o governador do estado, que era o senhor Olívio Dutra. Essa lei, ela trata de proteger os sítios paleontológicos do estado do Rio Grande do Sul, além de regular coleta, transporte e guarda dos fósseis. Né? Ela está, para quem quiser, ela está liberada na internet. Então, ela declara integrantes do patrimônio cultural do estado os sítios paleontológicos localizados em municípios do estado do Rio Grande do Sul, e ela também dá outras providências. Então, queria fazer um outro comentário, é que em 2019 nós temos uma portaria da FEPAM, que é o nosso órgão estadual de licenciamento, né? Então, que estabelece procedimento de licenciamento ambiental para empreendimento ou atividades localizadas nos sítios paleontológicos que estão protegidos pela Lei Estadual 11.738. Então, assim, na solicitação da primeira licença ambiental, em quaisquer de suas modalidades, assim como licenciamento ambiental prévio de ampliações de áreas ou empreendimentos e atividades, o empreendedor, é exigido pela FEPAM, do empreendedor, a apresentação de laudo técnico paleontológico, acompanhado de anotação de responsabilidade técnica do responsável com qualificação pertinente, e que conste informações como, por exemplo, se o empreendimento ou atividade situa-se sobre rochas sedimentares e afloramentos, se o empreendimento incide sobre área de efetiva ou potencial existência em sítios paleontológicos, e em caso de efetivo ou potencial de existência de sítios paleontológicos, formas de o monitoramento de intervir sobre essas áreas identificadas. Então, assim, isso é importante relatar, porque nós temos leis que estão protegendo esses fósseis, nós temos leis que devem ser respeitadas, né, e está regulamentando. Então, assim, a regularização ambiental dos empreendimentos está dispensada a apresentação do laudo previsto, bem como a consulta à Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura em relação à presença de sítios paleontológicos, desde que não haja necessidade de intervenção no ambiente natural. Mas, o que acontece? A FEPAM, ela cobra
no caso de intervenção em área de potencial ou efetiva existência de sítios paleontológicos, consulta aos especialistas paleontólogos do Museu de Ciências Naturais, da Divisão de Pesquisa e Manutenção de Coleções Científicas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. Então, assim, terminando, né, a minha fala, que eu iniciei falando sobre o potencial paleontológico do Pampa. Sim, o potencial paleontológico do Pampa é muito grande, é super importante e ele deve ser preservado, ok? Essa é a minha fala. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar apresentando isso para vocês e fico à disposição para qualquer dúvida ou qualquer questionamento. Professora, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, eu quero salientar aqui que, ao longo da sua exposição, nós tivemos, estou com um delay aqui, um delay de áudio. Sim. Retomando que eu estou ouvindo duas vezes a minha fala, professora. Mas é o seguinte, olha só, a gente teve aqui a participação de vários professores, tanto da rede municipal de ensino quanto da rede estadual, e nas suas manifestações houve uma delas, a Cris, ela nos perguntou, e aí vai o questionamento para a senhora, se foi encontrado algum material na região desértica nos municípios de Manoel Viana, Itaqui e Maçambará. Esse é um dos questionamentos que foram feitos ao longo da sua explanação. Bom, respondendo, eu acho que eu posso fechar aqui a apresentação, né? Deixa eu parar a apresentação, assim eu posso, assim eu acho que fica melhor. Respondendo à pergunta da Cris. Exato. Bom, nos municípios que você citou, eu tenho lembrança de fósseis do município de Itaqui. Esse eu me lembro bem que foi a família Berregaray, inclusive, que nos doou um material muito interessante encontrado nas terras da família, né? Então, que tem potencial paleontológico naquela região, tem sim, mas o registro que nós temos de fósseis daqueles municípios, o único que ocorre é o município de Itaqui. Até seria interessante fazer um levantamento, uma pesquisa naquela região para poder tentar verificar se tem mais material ou se nós podemos registrar algo mais naquela área. Professora, essa era então a manifestação dos nossos participantes do congresso que estiveram conosco ao longo desta manhã, ressaltando a participação de vários representantes de diversas escolas, volto a frisar, da rede pública municipal e estadual de ensino. Para finalizar a sua participação no primeiro Congresso Internacional no Bioma Pampa, professora, nós temos aqui uma pequena surpresa para a senhora ao final da sua exposição, que é a participação de uma das realizadoras, a Nilza Dornelles, que fez questão de vir aqui ao estúdio para que ela, através da sua manifestação, lhe agradecesse de forma intensa a sua participação no Nação Pampa 2020. Oi, Ana, ok? Tá me enxergando? Tudo bem?
Saudade de te ver, saudade das nossas atividades aqui em Uruguaiana, no Toro Passo, da turma toda. Quero te agradecer de coração. Uruguaiana te agradece. Ficamos muito felizes com a tua participação nesse primeiro congresso, apesar de ter sido virtual, não é? Mas nos próximos, com certeza, nós vamos fazer as nossas atividades presenciais e as capacitações, os mini-museus, enfim, tudo que for possível. Muito, muito obrigado. Tá? Aproveito para te mandar um beijo do Ricardo, um abraço, que sempre estamos lembrando dos acampamentos e da função das prospecções lá no Toro Passo. Também convido a todos para à tarde estarem participando conosco, não é? Temos mais palestras à tarde, elas vão ficar nas redes sociais. Começamos com Jairo Rogue, né, que vai falar sobre Antes das Missões. Temos a Mabel Artigas, falando das línguas ancestrais, a Jussara, falando de enogastronomia, e depois um bate-papo com os dois Ricardos, o Ricardo de Lele, que é o nosso cônsul, e o Ricardo Duarte, o nosso historiador. Mais uma vez, muito obrigado, Ana, e um beijo enorme para ti. Poder participar desse evento. Eu lamento não poder estar aí. Seria muito interessante. Eu me lembro com muita saudade do nosso trabalho nessa região. E vamos ver futuramente nós, quem sabe o ano que vem, no próximo evento, a gente esteja aí pessoalmente e possa participar mais ativamente e ter mais proximidade com todos. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Obrigado. Neste momento em que ninguém sabe as respostas e as perguntas batem à porta, temos apenas uma certeza: precisamos cuidar da nossa casa, desenhar nosso futuro. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa. E nela, a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções personalizadas em crédito, ampliando serviços nos canais digitais e levando mais segurança para clientes e funcionários. Afinal, cuidar bem da nossa casa e de quem vive nela é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Por estes campos caminhei, corri e cavalguei. Nas grandes ondas verdes do Pampa, semeadas de bravura, desejos e sonhos. Das névoas do amanhecer, no rigor das intempéries, como um cielo al revés. Meu suor molhou a terra e aqui se criou. No sul de um continente, surgiu uma nação de força com identidade forjada pela natureza. Para fortalecer o que ela tem de melhor, a união. Congresso Nação Pampa, dias 16, 17 e 18 de dezembro. Uma oportunidade para conhecer o Pampa como você nunca viu.